Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro, nós estamos conversando agora mais uma aula de português. Então hoje é segunda-feira, 24 de agosto de 2020, tá ok? Hoje nós vamos estudar, fazer a leitura do texto 2, leitura 2 da página 120 a 122, que é uma biografia de Spark. É uma biografia bem interessante, eu amei essa biografia. Então, antes de começar a aula, eu quero já lembrar vocês de estarem com o livro nas mãos, caderno, né, e todo o material, para você já ir prestando atenção na minha explicação e já pausando um vídeo, voltando, quando você não estiver compreendido alguma coisa, tá certo? É importante que você preste atenção e você faça a atividade corretamente. Quero dar só um aviso que próxima semana vamos ter as aulas, na verdade, começar as avaliações bimestrais, tá certo? Então, deixa já vá logo revisando alguma coisa que você perdeu, ok? Para próxima semana você fazer uma boa avaliação. Então vamos lá? Então, página 120, leitura 2. Semana passada, nessas aulas, estamos estudando sobre o gênero biografia, não é isso? Nós estudamos semana passada a biografia de Uberabinha, aquele famoso, né, cantor negro. E hoje vamos estudar sobre Spark, a biografia de Spark. Spark é bem conhecido pelas suas tirinhas, né? Tirinhas bem que vem nos livros didáticos, né? E todo mundo conhece essas tirinhas. Então eu vou ler agora a biografia. Quero que vocês leiam comigo, tá certo? Com muita atenção. Seu pai notou que Spark nunca parecia se dar bem com garotas e se perguntou se talvez seu tamanho fosse a razão. O tamanho era de fato um obstáculo. Em sua 10ª série, algum idiota de sua classe lhe deu o apelido de o baixinho da central. Então, pessoal, Spark, nós vemos que Spark tinha um problema, né? Ele tinha um problema com garotas e também problemas com sua altura, porque ele era baixinho. Ele até em um de suas tirinhas ele colocou, né, essa problemática. Olha aqui, que é como se fosse ele. Aí tem um cachorrinho, ó, sim. Eu sei que você não gosta de ser chamado de baixinho. E nunca chamei você de baixinho. Chamei? Não, não chamei. Mas é claro que você não precisa se abaixar quando atravessa uma porta, não é? Aí ele deu um chute, chega pra lá no Snoopy, né? Acho que o cachorrinho, o nome desse cachorro é Snoopy. Então ele não gostava de ser chamado de baixinho, então ele tinha problema com isso. Até na sua biografia ele fala que ele é algum idiota, né? Então ele usa até um palavrão ali para descrever a pessoa que colocou um apelido nele. Continuando. Com as garotas, a timidez era o problema. Suas colegas de sala o julgavam marcado por uma extrema reserva, né? Ou seja, descrição, lá no lugarzinho bem quietinho, não falava com ninguém. As palavras empregadas pelas meninas que eu conheciam na central, decoroso e reservado, acanhado, naturalmente tímido, um crânio, descrevem um menino que não era de muita diversão. Uma garota popular da classe dele descreveu Spork como um garotinho sem personalidade, acrescentando: gostávamos dele, mas ele não tinha muito a oferecer. Então, Spark era um garoto muito tímido, certo? Que não muito lá na dele. Aqui fala até que ele era um crânio, então provavelmente ele era tipo um nerd, tá certo? Mas ele não tinha jeito com garotas. As garotas achavam ele legalzinho, mas achavam ele muito na dele, lá no canto, né? Até uma moça que fala, né? Gostávamos dele, mas ele não tinha muito a oferecer, ou seja, ele não era interessante, não era aquela pessoa que chamava a atenção. E alguém se interessou com a história dele? Alguém se identificou com essa história? Alguém que é tímido, que não tem coragem de chegar nas meninas? Ou não? Será que todo mundo é desenrolado? E vice-versa, né? Ele não era infrequente no fato de que nunca convidava ninguém para sair, disse uma colega de classe. Havia muitos que saíam em casais, mas muita gente não saía.
O que era incomum era a inabilidade dele em iniciar uma conversa com soltura e desinibição. Até mesmo mandar um olá nos corredores era uma agonia. Ele simplesmente não conseguia se colocar em evidência, disse a colega de classe Patrick Windsor. Simplesmente não era da natureza dele se enfiar num grupo qualquer e dizer: Oi, sou Charlie. Isso não era de jeito nenhum. Então ele era uma pessoa que não conseguia se comunicar bem, né? Não chegava: Oi aí, tudo bom? E aí, pessoal? Ele era uma pessoa na dele, quieto, não conseguia falar, muito tímido, né? Aí tem uma tirinha que eu coloquei aqui. Não consigo conversar com aquela garotinha ruiva porque ela é algo e eu não sou nada. Se eu fosse algo e ela não fosse nada, eu poderia conversar com ela. Ou se ela fosse algo e eu fosse algo, daí eu poderia conversar com ela. Ou se ela não fosse nada e eu não fosse nada, daí eu também poderia conversar com ela. Mas ela é algo e eu não sou nada. Assim não consigo, né, conversar com ela. Para um nada, Charlie Brown, você é algo impressionante. Então aqui ele se achava um nada, né? Aquela pessoa que ele não tinha autoestima. A autoestima dele era lá embaixo. Tadinho. Continua a leitura. Quanto mais bonita a garota, mais petrificado ele ficava. Numa visita à família Swanson em Hudson, Wisconsin, quando ele tinha 17 anos, passou uma boa parte do tempo em pé na janela da casa de seus primos para observar uma linda loira passando pelos lilazes. Né? Lilazes é um jardim de lírios, tá certo? Uma flor que se enfileirava perto pela calçada. Jane Gibson era uma amiga de Dorothy, prima de Spork, e ele quis muito conhecê-la, mas permaneceu paralisado. Ele nunca saiu de verdade com ela, disse Lorraine, prima dele. Ele ficava parado na janela e observava passar pela... Aqui no caso ST é de Rua Croix. E ele dizia: Ah, eu queria conhecê-la, bem discretamente para que ninguém mais escutasse isso. Então ele ficava olhando a menina passar, mas ele não tinha coragem de chegar na menina e falar com ela, né? Mas ele ficava olhando, observava ali pela janela e dizia consigo mesmo: eu queria conhecer ela, né? Mas eu não consigo, né? De certo modo, ele estava satisfeito em não ser visto, pois tinha uma convicção quase mágica de que mais cedo ou mais tarde ele seria descoberto. A questão era: por quem? Quem apareceria e veria que ele tinha, como mais tarde Charlie Brown diria sobre si mesmo, uma personalidade que provavelmente inspiraria uma sinfonia heróica. Olha que legal. Então, apesar dele ser tímido, ele ali acreditava que ele era uma personalidade que inspiraria uma sinfonia heróica, né? Ou seja, ele era um super-herói. De alguma maneira ele acreditava nisso. O desaparecimento estudado é uma técnica poderosa de garantir presença, especialmente para um garoto que se acha feio. Então ele se achava feio. Ele era categoricamente crítico de sua aparência, especialmente de seu nariz, que ele considerava grande, embora na realidade fosse normal em tamanho e formato, descendo em linha reta até a extremidade, parecida como um botão arredondado. Por tudo isso, ele se comparava com um desfavor aguçado a outros garotos de sua vizinhança. Ele fala, né? Eu tinha alguns amigos que eram fisicamente atraentes e sempre me sentia em desvantagens por isso. E sentia que ninguém jamais gostaria de alguém que se parecesse comigo. Então, ele tinha, como eu falei, a autoestima lá embaixo, né? Ele se achava feio. O nariz dele era grande demais, era feio, né? Então, isso pode ter proporcionado, né, para que ele não se entrosasse muito com as pessoas. Um de seus momentos favoritos do cinema era o famoso clímax da história do amor cego de Chaplin, Luz da Cidade, quando a jovem florista recobra sua visão e pela primeira vez vê seu herói como ele realmente é.
E ainda assim, através do turbilhão de suas emoções, ainda ama o vagabundo. Para Spark, essa cena manteria sua pungência por toda a vida. Pungência, angústia, aflição, né? Então, tem até uma tirinha, a próxima tirinha de Spark que tem aí no livro de vocês, acompanhem comigo, ó. Linus, me faça um favor. Quero que você astutamente comece uma conversa com aquela garotinha ruiva. Sem saber o que você está tramando, descubra se ela já reparou em mim ou o que ela pensa de mim. Mas lembre-se, seja astuto, muito astuto. Então ele mandou o coleguinha, né, ir lá conversar com a moça para saber informações. Né? Fiz isso, Charlie Brown. Fui lá e disse que a ela tudo sobre como você está loucamente apaixonado por ela. E aí ele sai correndo, gritando, né, desesperado. Porque ele é uma pessoa muito tímida, né? E o rapazinho foi lá dizer que estava apaixonado por ela. E era tudo que ele queria que ele não dissesse, né? Então aqui demonstra sua timidez com as garotas, né? Então vamos terminar a nossa biografia. Ele ficava de olho numa bela garota que via de manhã no bonde da linha Selby Lake, que tomava para a escola. Uma moreninha magrela com olhos castanho escuros, grandes e afetuosos. Ele sabia o nome dela e queria saber mais sobre ela. Um amigo do time de golfe recordou, mas ela não tinha coragem para isso. Ele não tinha coragem para isso. Ele manteve Liala, pronunciado Laila, Biscoff sob vigilância por 2 anos, nunca reunindo a coragem para falar com ela. 35 anos depois, olha aí, 35 anos, passaram assim 35 anos depois. Já uns 50, quando ele poderia ter se apresentado, Scott pediu a seu amigo colega de time, Put Jachuli, que a procurasse durante uma visita a Twin Cities e fizesse um par de perguntas. Ela se lembrava dele no bonde? Ela tinha visto ele? Então, mesmo depois de 35 anos, ele não tomou coragem, né? Não perdeu a timidez dele, né? De chegar nessa menina, né? Que ele tanto gostava. Agora imagine isso que é a paixão, porque 35 anos depois ainda lembrar dela. Então provavelmente, né, talvez ele nem tenha conseguido engatar em um relacionamento sério, né? Então, alunos, agora a gente vai responder a questão hoje, né? É responder da questão 1 até a questão vamos até a questão 4, tá certo? Próxima aula, quarta-feira, a gente termina de responder a 5, a 6 e a 7. Então vamos lá. Questão: o trecho destaca a adolescência de Schultz. Ok? Quais características físicas são citadas? Sobre ele, né? Como ele era. Ele era pequeno. O que mais? Tinha um nariz, né? Que descia reto até a ponta, arredondado. Então essas são as características físicas, né? Que opinião ele tinha sobre a sua aparência? O que ele achava de si mesmo e por quê? Né? Estudando, diga aí. Ele se achava feio. Por quê? Porque ele achava que tinha um nariz muito grande, né? Muito feio. Qual característica psicológica ganha destaque no trecho de Schultz? No caso aí seria a sua timidez, né? Ele era uma pessoa muito tímida. Como essa característica psicológica e as físicas influenciaram a adolescência do biografado? Muito, né? Ele era uma pessoa que não tinha autoestima, uma pessoa quieta, né? Uma pessoa que ficava lá no cantinho, não falava com ninguém, não tinha muitos amigos, né? Não se dava bem com as meninas, né? Com as garotas. Então, tudo isso foi causa, né? Por ele se achar feio. 2. Segundo a biografia, Scott esqueceu as dificuldades da adolescência quando no adulto. E aí, tu acha que eles esqueceram? A resposta estava no último parágrafo que eu li, né? Provavelmente não, né? Porque mesmo depois de adulto, né? 50 anos,
ele não conseguiu chegar na menina que ele gostava. Então, aquilo que as dificuldades que ele tinha quando adolescente, ele levou ainda até para a vida adulta. Aqui comprova sua resposta com um argumento. Eu já disse o argumento, não foi? No caso que ele não, mesmo depois de 35 anos, ele não conseguia chegar na menina que ele gostava, ele próprio, né? Ele teve que mandar um amigo dele procurar. O que significa ser uma personalidade que provavelmente inspirará uma sinfonia heróica? O que isso revela sobre a expectativa do jovem Scott? Então significa ser considerado alguém incrível, né? Muito especial. O que revela que Scott esperava deixar de ser invisível, como pensava ser na adolescência. Então, ele esperava que algum dia alguém chegasse para ele, né, e reconhecesse ali o seu valor, né, o seu caráter. 4. Além de caracterizar Scott, a biografia também descreve aqueles que convivem com ele. Algumas pessoas, né? Releia. O tamanho era de fato um obstáculo. Em sua 10ª série, algum idiota de sua classe lhe deu o apelido de o baixinho da central. A identificação de quem o apelidou é objetiva ou subjetiva. No caso, quem apelidou foi um idiota, né? No caso aí é uma identificação subjetiva, porque expressa uma opinião de alguém, né? Alguém é idiota, ou seja, a minha opinião. B. Entre os depoimentos está o de uma garota popular. Né? Está lá, se eu não me engano, no terceiro, quarto parágrafo. A expressão muito comum na cultura adolescente estadunidense. O que significa ser uma garota popular? E aí, qual a opinião de vocês? Coloque a opinião de vocês que eu quero ler depois, certo? Porque a fala de alguém com esse perfil é interessante nesse ponto da biografia? Então é interessante porque a outra pessoa vai dar a sua opinião sobre o que ela achava sobre ele, né? Sobre Scott. A opinião dela, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Respondam aí no caderno, não precisa copiar essas duas questões. Próxima aula, a gente responde o restante, a 5, a 6 e a 7. Então, pessoal, tchau, um grande beijo e até a próxima aula, tá bom? Beijos.